Boa noite, Templo Batista. Vocês estão... tá muito fraco. Boa noite aí, gente. Ficar de pé. Vocês estão... fica de pé, vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, Hebreus 11, abre aí sua Bíblia. Eu tenho certeza que a irmã Ildaci não vai fazer 94. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Eu dou uns 27 assim, pastor. Hebreus capítulo 11. Gente, o povo de Deus é feliz, amém? A gente tem muitas lutas. Se a gente for olhar para as lutas, lascou tudo, gente. Vamos olhar para Jesus, que Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. E um dia essa alegria será eterna, plena, completa, lá no céu. Hebreus 11, a partir do verso 8, que nos diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Na minha tradução está assim. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado por termos o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Obrigado por termos o privilégio em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Obrigado porque nós sabemos que não foi a gente que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que desde a eternidade, no corredor da eternidade, da história, o Senhor já tinha preparado aquele momento em que nós nos encontraríamos com o Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado porque desde aquele dia que nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida mudou. A nossa vida foi transformada. E hoje nós temos um sentido para viver, que é o Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa igreja, obrigado pela alegria que o Senhor coloca no nosso coração, mesmo quando estamos chorando por dentro, mesmo diante de inúmeras lutas, desânimo, aflições, batalhas, mas mesmo assim o Senhor coloca um novo cântico nos nossos lábios e alegria no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, e é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Existem histórias que vale a pena de ser lembrada. Tem histórias que marcam a nossa vida. E é legal a gente se lembrar de histórias quando a gente era pequenininho, de alguma coisa que aconteceu, que marcou a gente. Tem história que vale a pena a gente se lembrar. Mas existem grandes histórias que vale a pena não somente lembrar, mas histórias que valem a pena ser vividas. Tem histórias que você olha assim e fala, quem dera fosse eu. Quem dera fosse eu que estivesse ali, naquele lugar, com aquelas pessoas vivendo aquele momento. Tem histórias que vale a pena a gente se lembrar, mas tem histórias que vale a pena a gente não somente se lembrar, mas falar como eu queria viver aquilo que aquela pessoa viveu ou está vivendo. E a história de Abraão é uma grande história, meus irmãos. A história de Abraão é uma história extraordinária de um homem comum, como eu, como você, como todos nós, mas que teve o privilégio de ser chamado pessoalmente por Deus. Ele teve o privilégio de se comunicar pessoalmente com Deus, ser chamado por Deus, ser designado por Deus para uma grande missão. E meus irmãos, ser escolhido por Deus é um grande privilégio, porque não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Sabia disso? Foi Deus que te escolheu, e você deu uma resposta. Quantas vezes Deus estava batendo na porta do seu coração querendo entrar, e você resistia, resistia, resistia? Quem aqui entregou a vida a Jesus depois dos 18 anos? Tem alguém aqui? Só para eu saber. Aqui é Cris, aqui irmão, aqui ó. Estão com vergonha? Levanta a mão. É isso aí, eu também. Por quê? Teve momentos que
alguém falou do evangelho para a gente e a gente meio que negligenciou, recusou, falou, não quero. Eu me lembro uma vez, vindo da casa da minha mãe, um rapaz que estava na porta da igreja e ele me parou e ele ficou me evangelizando, e eu ficava pensando, que cara chato, ele não deixa eu ir embora, e eu tentando me esquivar, assim, ser educado, mas sabe quando você tenta sair assim, e eu não, sabe, mas ele estava querendo o meu melhor, ele estava querendo falar para mim que Jesus queria transformar a minha vida, mas teve um momento que eu não consegui resistir, aonde Cristo me encontrou, trabalhou no meu coração e eu me rendi aos pés dele. E foi assim com você. E meus irmãos, que privilégio é ser achado por Deus. Que privilégio é ser escolhido por Deus. Que privilégio é ser filho de Deus. Amém, pessoal? É uma bênção, é uma bênção. A gente, nós não somos órfãos não, viu? A gente tem pai que está agindo ao nosso favor nesse momento. Ele está agindo a nosso favor, Ele tem o melhor sempre para a gente. E Abraão, ele foi escolhido por Deus, e escolhido para uma grande missão. Qual era essa missão? Formar um povo que iria amar a Deus sobre todas as coisas. Um povo que iria obedecer às leis de Deus acima de todas as coisas, a saber, os hebreus. Abraão é o pai de uma grande multidão. Os judeus, eles vêm da linhagem de Abraão. Então, Abraão, ele é aquele que dá início a essa grande promessa, a essa grande missão, esse grande desafio que também foi constituir o povo de Israel. E Deus fala para ele, sai da sua casa, sai da sua terra, da casa de teu pai. Tem uns jovens que às vezes tem que entender isso, né? Fala, tá na hora, né? Tá na hora. Vamos casar, vamos formar vida, vamos mudar. Então ele sai, ele obedece. E ele, nesse ato de obediência, ele precisa recusar, tirar da sua vida inúmeras coisas. Uma delas, o conforto. Você acha que não era cômodo para ele viver em Harã? Porque mesmo eles sendo de Ur dos Caldeus, eles vão morar em outro lugar, Harã, e eles estão estabelecidos. Eles já estão ali com a sua vida meio que caminhando, se desenvolvendo, andando. Abraão está com a sua esposa, Abraão está com o seu sobrinho Ló, porque o seu irmão morreu e ele vai e acolhe o seu sobrinho. E é interessante esse detalhe que ele não cria Ló como um sobrinho, mas ele cria Ló como um filho. Ele amava muito Ló. E ele sai diante dessa realidade, desse desafio, e ele renuncia, porque toda vez que a gente faz uma escolha, a gente vai renunciar a outra. A questão é, qual é a nossa prioridade diante das escolhas? Essa história de que a gente fala que às vezes nós não temos tempo, irmãos, eu tenho dificuldade em lidar com isso, porque a gente dedica tempo para aquilo que é importante para a gente. A gente sempre vai arrumar um tempo para aquilo que é importante para a gente. Eu sei que a vida é corrida para todo mundo. Eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Mas aquilo que é importante, a gente sempre vai dedicar tempo. É importante. Então, toda vez que a gente faz uma escolha, a gente renuncia a outra. E aqui Abraão, ele renunciou a sua estabilidade em um lugar para viver aquilo que Deus estava falando para ele, que ele deveria viver. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Porque ele sabia que mesmo diante de algo obscuro que estava se descortinando a cada passo, ele deveria seguir naquele caminho. E quantas vezes, às vezes Deus fala para a gente que a gente precisa fazer alguma coisa e a gente não faz. Quantas vezes que Deus fala, ó Hélio, vai por esse caminho, e eu quero ir por outro caminho, ou eu não saio do lugar. Quantas vezes Deus está trabalhando no nosso coração, falando alguma coisa que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer, e a gente não faz. É por isso que nós somos ovelhas. E alguns, pastor, é bode ou cabrito. Eu vi um vídeo uma vez de um bode na rua bravo, chifrando as pessoas. Falei, meu Deus do céu, que coisa esquisita. Tem bode na Bíblia, viu, irmãos? Tem bode. É complicado, é complicado. Não ouve. Não obedece, não escuta a voz de Deus, Deus está falando. E Abraão ouviu, e não somente ouviu, ele atendeu, porque toda vez que a gente ouve a voz de Deus e obedece, é para o nosso bem, é para o nosso bem.
E ele obedece e ele continua nessa peregrinação espiritual, aonde altos e baixos acontecem na vida de Abraão. Uma delas, ele precisa ir ao Egito, porque está passando por dificuldades ali onde ele está. E quando ele vai para o Egito, o cara fica de olho na sua esposa, fica de olho na mulher dele, porque na época Sarai, depois muda o nome para Sara, era extremamente bonita. E o cara cresce os olhos nela. E ele, com medo de morrer, ele fala, não, é minha irmã. Só que aqui é metade, porque ele tinha um certo parentesco com Sara. Mas, irmãos, na Bíblia, meia mentira é mentira. Não existe isso. E ele mente não só essa vez, ele mente para Abimeleque também. E Abimeleque tem um sonho, e ele sabe que ele está fazendo alguma coisa de errado, porque ele está desejando uma mulher que não é dele. Então, Abraão, para que fazer isso? Para que dar um jeitinho para ajeitar as coisas? Mas, irmãos, a história de Abraão é a nossa história também. A gente nunca passou no semáforo vermelho, a gente nunca tomou uma multa por excesso de velocidade. A gente nunca fez algo que a gente fala, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. A gente nunca errou, a gente sempre acertou em tudo. Mas não essa é a história, que é a história das nossas vidas. A gente também erra. A gente também comete erros e equívocos que precisam ser ajustados. E se não é Deus na nossa vida para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova oportunidade, a gente já teria sido exterminado há muito tempo. Há muito tempo. E é por isso que Jeremias fala que as misericórdias do Senhor não se renovam ano após ano, jubileu após jubileu. Não, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque todo dia a gente precisa de misericórdia. Então Abraão, ele erra. Não era para ele ter falado que ela era sua irmã. Não, é minha esposa. Mas ele estava com medo de ser assassinado. Porque aí iriam matar ele para ficar com a sua esposa. Mas aí Deus trabalha no coração dele e ele continua a sua peregrinação espiritual. E Deus deu 3 promessas para Abraão. 3 promessas. Vocês sabem quais são essas promessas? Vou falar para você. Você vai ser pai de uma grande multidão. Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. E imagina só, ele pensando, só se eu me casar de novo, porque minha esposa é estéril. Porque quando ele começa a jornada espiritual, ele está com 75 anos. Já tem uma idade aqui já. Já tem uma caminhada já. Você acha que ele não tentou ter filho antes disso? Ou você acha que só aqui agora eu vou ter filho com 75 anos? Óbvio que não. Antigamente as pessoas tinham filhos com 15 anos, 13, 14, desde cedo. Lembra José e Maria? Eram judeus, é algo cultural. Então provavelmente eles já deviam ter tentado ter filhos e nada aconteceu. E Deus falou para ele, eu vou te fazer uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, que você vai ser pai de uma grande multidão, onde você vai olhar para as estrelas do céu e a areia do mar, e você não vai conseguir contar, que são inúmeros. É a primeira promessa. Segunda, vou abençoar você de uma forma extraordinária. Você vai ter muitas posses, você vai ser um homem rico, muito rico. Se fosse comparar nos dias de hoje, igual ele é, um homem rico, assim, cheio da grana, assim, entendeu? Que vai nos ajudar no acampamento. E a terceira, Eliel, era que Deus falou, eu vou estar sempre com você. Eu vou proteger você, eu vou guardar você. E durante essa peregrinação espiritual de Abraão, Deus falou que iria fazê-lo prosperar, e eles prosperam mesmo, Abraão e, consequentemente, a sua família. E Ló começa a ter seus servos, seu gado, suas propriedades, e Abraão também. E o lugar onde eles estão vivendo começa a ter problema que fica pequeno. Então os servos de Ló e de Abraão discutem, brigam, por causa de espaço, por causa de território, por causa de propriedade. E Abraão, com a sua inteligência, fala, Ló, melhor cada um procurar o seu lugar. E ele fala, Ló, você pode procurar qualquer lugar aqui, o lugar mais bonito. E a Bíblia fala que Ló olhou para um lugar e viu os pastos verdejantes, pastor. Sabe que lugar que era esse que ele escolheu? Sodoma e Gomorra. Cuidado com o que você escolhe, viu? Cuidado, porque os nossos olhos podem nos enganar, irmãos.
Os nossos olhos podem nos ludibriar. Os nossos olhos podem trazer uma certa sensação de que aquilo que a gente está alcançando é o melhor, é o correto. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos escolher as coisas a partir daquilo que a gente vê. A gente precisa escolher as coisas a partir da vontade de Deus. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente clama a Deus. Tem coisas que eu não sei o que fazer. Você sabe tudo? Tudo você tem certeza que você sabe fazer? Irmãos, tem coisas que eu não sei o que eu faço. Sabe o que eu vou e faço diante de uma situação dessa? Falo, Senhor, me mostra. O que eu devo fazer? Senhor, como proceder? Como ajudar? Se eu vou retroceder, se eu vou avançar, se eu vou mudar. O que eu faço? Porque é assim que Ele nos ensina a escolhermos as coisas. Não é a partir dos nossos olhos, porque os nossos olhos nos enganam. Porque a gente tem desejos, a gente tem vontades, a gente tem coisas que a gente gosta, e isso pode nos enganar, mas nós precisamos escolher as coisas a partir daquilo que Deus quer para a gente. E nós sabemos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A gente sabe o caos que foi aqui. E eles se dividem. E Abraão continua a sua peregrinação espiritual. E já se passaram 25 anos. E a promessa não se cumpriu. Já se passaram 25 anos. E Sara não vê aquilo que Deus prometeu que iria fazer. Passaram-se 25 anos. E não aconteceu nada diante daquilo que Deus prometeu que iria realizar na vida de Abraão e de Sara. E às vezes é a gente que está esperando há tanto tempo algo que a gente está orando. Às vezes é a gente que está esperando algo que a gente está clamando há muito tempo e a gente não vê acontecer. Por quanto tempo a gente ora pela conversão de algum familiar nosso e esse familiar não se converte, pelo contrário, piora. Você fala, meu Deus do céu, o senhor não está ouvindo minha oração? Meu Deus do céu, o senhor não está vendo que essa pessoa que eu amo está morrendo, literalmente está acabando com a sua vida? Senhor, o senhor não está vendo isso? Então por que o senhor não ouve minha oração? Por que o senhor não salva ele, liberta ele desse vício maldito? Porque você não muda ele, por que, Senhor? A gente pode ficar pensando nessas coisas, porque Deus ele não está agindo no nosso tempo. Deus não está fazendo aquilo que a gente quer na nossa hora, na nossa vontade. Só que louvado seja Deus que as promessas de Deus, elas nunca tardam e nunca falham, meus irmãos, vem na hora certa. É no momento certo. E com 100 anos, Abraão é pai. Ele é pai com 100 anos, hein? Com 100 anos. Mas aqui, quando ele é pai de Isaac, já aconteceu algumas coisas. Ele teve um filho com a serva Agar, Ismael, que ali nasce os árabes, mas eu não vou me atentar muito aqui não. Eu queria ir por Isaac. Eu não sei se você sabe, mas Abraão ele não é só conhecido como amigo de Deus, mas ele é conhecido como pai da fé. E se alguém te perguntasse, o que é fé? Você saberia responder? Se alguém te perguntasse, Braguinha, o que é fé? Você saberia responder? Se alguém te perguntasse, o que é fé, irmã Marinalva? O que é fé, Liliane? O que é fé, Danilo? A gente saberia responder de uma forma objetiva. Não ficar, sabe, assim, não, você vai lá, volta, tá. Já viu aquelas pessoas que vai responder, falou, não entendi nada. Aí você percebe que está enrolando, você fala, está enrolando. E eu tenho dificuldade com gente obscura, gente, eu tenho dificuldade. Se alguém te perguntasse o que é fé, você saberia responder? E eu vou falar para você o que fé não é, antes de falar o que é. Fé não é pensamento positivo, Braguinha. Tem gente que confunde, irmã Sônia, fé com pensamento positivo. Acha, irmã Helena, que ficar pensando muito naquilo, eu vou ficar pensando muito nisso, que eu quero que isso aconteça, isso é fé. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. E cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Os espíritas também fazem isso. Outras religiões também fazem isso. A gente fica achando que querer muito uma coisa, eu quero muito. Então isso é fé, porque eu quero. Não, isso é chato. É outra coisa. É outra história. Isso não é fé. É pensamento positivo. É buscar a solução daquilo que você quer em alguma outra coisa. Isso não é fé. Então o que é fé, Hélio? Fé é crer nas promessas de Deus. É crer naquilo que Ele te disse que iria acontecer.
é crer na palavra dele. O que ele disse para Abraão? Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Então a fé de Abraão não está naquilo que iria acontecer, mas estava no Deus que iria fazer aquilo acontecer. É por isso que ele é o pai da fé, porque ele não ficava pensando tanto naquilo que iria acontecer, mas ele acreditava no Deus que prometeu nas coisas que poderiam acontecer. Então fé é crer nas promessas de Deus. Que nem um exemplo, qual é a promessa que a igreja de Jesus mais espera? Fala aí, gente, fala aí, Adri. A volta de Cristo. Ele falou que vai acontecer. E Adriana, a qualquer momento, isso pode acontecer. Nem para ser hoje, né, Cris? Nem para ser hoje. Nem para ser hoje. Essa barriguinha já ia acabar, ia estar lá o corpo glorificado, aquela coisa maravilhosa, glória a Deus. Ia poder comer costela, lasanha, sem peso na consciência, e vamos que vamos, glória a Deus, aleluia. Vida que segue. É bênção demais. Promessa. É promessa. Fé não é querer ficar pedindo muito para Deus dar um carro, eu não quero. Gente, isso não é fé, isso é desejo. Confunda as coisas. Fé é crer naquilo que ele prometeu que ele faria. E é por isso que Abraão ele é considerado o pai da fé. Porque ele creu na promessa de Deus. Ele não creu nas bênçãos de Deus. Ele creu na promessa de Deus. E Deus ele nos fez promessas. E uma das promessas que mais toca o meu coração é aquela que Jesus falou assim: eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias eu vou estar com vocês. É uma promessa. E Ele está com a gente. Ele estava com Abraão quando Abraão acertou. Ele estava com Abraão quando Abraão errou. Ele estava com Abraão quando Isaac nasceu. Ele estava com Abraão quando ele teve dificuldades de lidar com essa realidade da vida. E Deus, Ele está com a gente, meus irmãos. Ele está com a gente todos os dias da nossa vida. Só que às vezes você não vai sentir. Às vezes você não vai ver. Você vai olhar para o lado e falar: Senhor, eu não estou te vendo. Senhor, eu não estou sentindo a sua presença. Mas a Bíblia fala que a gente não vive por aquilo que a gente vê e nem por aquilo que a gente sente. O justo vive pela fé. Eu sei que o Senhor está comigo. Assim como Deus estava com Abraão. E pela fé, Abraão cria nas promessas do Senhor. Que o Senhor iria protegê-lo. Que o Senhor iria guardá-lo. Que o Senhor iria ajudá-lo diante das adversidades da vida. E eu acredito que essa é a fé que eu e você precisamos ter. Porque se a gente errar o que é fé, a gente vai se frustrar com Deus. A gente vai ficar de birra com Deus, porque Deus não está respondendo aquilo que eu estou pedindo. E tem muita gente que confunde Deus com manipulação de poder. Uma vez eu estava cortando o cabelo, daí estava um tempo assim de seca em São Paulo. Aí o rapaz falou: vem uns pessoal aí do Nordeste, eles vão fazer uma semana de oração e parece que a chuva vai descer. Quase que eu falei assim: cara, isso é macumba. Cara, isso não existe, a gente não manipula Deus, a gente não brinca com Deus. A gente obedece a Deus. Só que quando a gente confunde fé com pedido, ficar pedindo coisa para Deus, aí Deus não responde, a gente se frustra. Aí quando Deus não dá emprego, aí quando Deus não dá carro, não dá casa, não dá viagem, não dá aquilo que a gente quer, a gente fica frustrado. Porque a gente tem uma visão errada do que é fé. Já percebeu que fé a gente sempre pensa naquilo que a gente quer alcançar que está lá no futuro. Mas a gente precisa ter fé, não somente para esperar aquilo que Deus tem preparado para a gente lá no futuro. A gente precisa ter fé para resistir no presente e continuar até o final das nossas vidas. É fé para começar. Abraão teve. Saiu da casa do seu pai. Irmão, sair da casa do pai é muito difícil, viu? Não é fácil. Dá saudade. Por isso que vira e mexe, eu vou na casa do meu pai almoçar. Filho dá prejuízo, ele sai de casa e ainda continua dando prejuízo, gente. Vou lá e falo: pai, eu vou almoçar, mas eu preciso ir rápido, que eu tenho um compromisso. Ele fala: não, vem aqui. Amanhã eu já tenho que ir lá. Tenho que ir lá. Porque é uma ligação profunda.
Não é fácil você sair o laço ali, diariamente, que você tinha. Porque família é assim, né? Igual o pastor falou, não, briga, briga, mas está ali, se resolve, tal. Mas se ama, é sua família. Você tem amor, você tem carinho. E é difícil romper. E Abraão teve fé para romper. E ele sai da sua terra, da sua parentela. Diante da promessa que Deus fez para ele, Noemi, ele poderia retroceder e ficar bravinho com Deus. E aí, sim, o Senhor não vai fazer isso. Só que ele teve fé para continuar. Porque ele sabia que a qualquer momento, a promessa que Deus tinha feito para ele, iria se cumprir. E ele teve fé, Rosiane, para concluir aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E nós sabemos que o povo judeu cresceu, se desenvolveu. E esse povo é perseguido. A gente vê numa história passada, recente, como os nazistas perseguiram tanto o povo judeu, ao ponto de mais de 6 milhões de judeus morrerem em campos de concentração. E o porquê que os judeus são tão perseguidos, meus irmãos? Não é algo à toa, questão social, não, é questão espiritual. Está na Bíblia que era um povo perseguido sempre, que é o povo de Deus. E Deus fez essa promessa para Abraão, e Deus cumpriu essa promessa a Abraão. Só que a nossa fé, ela não é somente para começar, para continuar e para concluir. A nossa fé, ela também é provada. E qual foi a maior prova de fé de Abraão? Foi sair da sua casa? Da terra onde ele vivia com a sua família? Foi continuar a sua peregrinação espiritual? Qual foi a maior prova de fé que Abraão viveu, irmã Helena? Foi entregar o filho da promessa para ser sacrificado. Imagina só. Gente, vamos falar o português sério? Eu acho que eu não daria meu filho. Eu vou falar a verdade. Quem é pai aqui? Você colocaria seu filho para enfiar um cutelo nele? Vamos falar o português certo. Você teria coragem? Gente, quem é pai aqui? Você teria coragem? Eu não teria. Vou falar, pastor, não é difícil? Esperar 15 anos, orar tanto a Deus, pedir tanto a Deus, e Deus falar assim, Ademário, me dá a Laura. Gente, isso dói no coração. Gente, eu acho que eu não entregaria. Eu falava, desculpa, Senhor, desculpa, eu não vou dar. Desculpa, Senhor, eu orei tanto tempo, eu esperei tanto tempo por essa bênção que eu vi nascer, que eu vi crescer, que eu ouvi as primeiras palavras da Laura, titio Hélio, que coisa. Imagina só. Gente, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros diante de Deus. É difícil ou não é? Extremamente difícil, irmã Sônia. Imagina, a sua única filha, Deus te pede para colocar ali no altar e com um cutelo apunhalar o próprio filho, pelo amor de Deus, gente. Alguém em sã consciência. Eu não teria coragem. Pode me chamar, eu não teria coragem. Eu não teria, gente. Mas olha a prova de fé que Abraão foi submetido. Olha a prova de fé que Deus colocou ele. E imagina só ele entregando seu filho, colocando ele diante daquele altar, para que Deus fizesse algo que Deus queria fazer. Mas a Bíblia fala que Abraão entregou, porque da mesma forma que Deus deu Isaac para ele, Deus era poderoso para ressuscitar a vida de Isaac. Ele falou, Senhor, eu te entrego esse presente que o Senhor me deu. Eu entrego para o Senhor essa promessa que o Senhor me deu, mas eu creio que o Senhor pode ressuscitar ele, porque eu não quero vê-lo morto, porque eu não quero que a vida dele se acabe, eu não quero ver ele morrer aqui nesse altar, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele, está na Bíblia, meus irmãos, está aqui, ó. Abraão entregou Isaac porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. E para encerrar essa noite, será que Deus não está pedindo alguma coisa da gente que a gente está segurando, que a gente não quer entregar? E Deus está falando assim, Hélio, abre mão disso,
Hélio, deixa eu cuidar disso. Pode ser um problema, pode ser uma luta, pode ser alguma questão pessoal, sei lá o que é, mas será que Deus não está falando com você nessa noite, comigo, que a gente precisa abrir mão de alguma coisa, pela fé, para entendermos aquilo que Deus está querendo das nossas vidas? E essa foi uma prova de fé que eu acredito que Abraão, ele foi submetido ao limite. Aqui ele foi esgotado, meus irmãos, aqui ele foi esgotado. E imagina só ele indo com Isaac, pastor. Isaac perguntando, papai, cadê o cordeiro? Papai, eu não estou vendo nenhum cordeiro, porque eles são judeus, faz parte dos rituais ali, cerimoniais. Imagine só a criança falando, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E minha mão já começaria a tremer, eu acho que na hora ali. E Isaac indo com ele, Deus proverá. Deus proverá. Meus irmãos, como é difícil às vezes abrir mão de certas coisas, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. E tem um louvor que diz assim, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Tem coisas que a gente precisa tirar, e é pela fé que a gente tira. Não é porque a gente não quer, o nosso eu não quer, mas é pela fé que eu preciso fazer isso, é pela fé que eu preciso abrir mão, é pela fé que eu preciso mudar de atitude. Dói muito, machuca muito, mas é pela fé que eu preciso fazer isso, porque Deus falou, o justo vive pela fé. E nós sabemos que Jesus, o maior sacrifício que a gente conhece, foi e será, se entregou na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E vocês acham que foi fácil para Jesus se entregar naquela cruz? Sentir o peso do pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros? Só que ele vai orar e falar, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque esse cálice é extremamente pesado, esse cálice é extremamente difícil, esse cálice é extremamente amargurante, é algo que mexe, Senhor, se possível, passe esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E eu concluo a minha mensagem nessa noite, dizendo que a gente precisa de fé sim para começar, precisamos sim de fé para continuar, e precisamos de fé para concluir, mas nós precisamos ter fé para abrirmos mão de alguma coisa que Deus está nos pedindo. E como é que eu sei que tem alguma coisa que Deus está pedindo, que eu preciso abrir mão, deixar ir? Você sabe. E se você não sabe, você vai saber. Eu não sei por você, eu sei por mim. Você precisa saber por você, porque é você e Deus. Alguma coisa que Deus está trabalhando no seu coração que você precisa tirar. Você precisa deixar no altar de Deus e falar, Senhor, cuida disso. Talvez seja algum problema na família, um problema conjugal, um problema familiar, um problema pessoal. A gente não sabe. Mas nessa noite Deus está te convidando para deixar isso no altar. Porque você já falou, você já orou, você já conversou, você já brigou. Já aconteceu inúmeras coisas. E agora está no momento de deixar no altar do Senhor. Porque só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Em fervente oração é o nome desse louvor. E vocês conhecem a história desse louvor? Aonde um pastor do Rio de Janeiro reescreve esse hino diante de uma história muito difícil, onde sua filha decide se relacionar com um homem que não era da vontade de Deus. E esse homem, ele acaba tirando a vida da sua própria filha. E foi extremamente difícil para esse homem
lidar com o assassinato da sua filha, por um relacionamento que ele sabia que não era da vontade de Deus. E ele reescreve esse hino norte-americano, trazendo à sua memória que nós veremos o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, quando aquilo que está machucando no nosso coração, deixarmos no altar. Porque Ele conhece e sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E nessa noite Deus nos convida para deixarmos aquilo que nós sabemos que precisamos deixar no altar do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. E, Senhor, eu queria ter um momento de oração silenciosa para conversarmos com o Senhor e falar: Senhor, som do nosso coração nessa noite. Som do nosso coração nessa noite. E o que precisamos abrir mão, Senhor? O que precisamos deixar ir? O que precisamos deixar com o Senhor para o Senhor resolver? Porque Abraão fez isso, ó Pai. Como foi difícil entregar o seu filho da promessa para ser sacrificado. O filho que ele esperou não apenas 25 anos, quando o Senhor prometeu a ele, quando ele tinha 75 e se cumpriu com 100. Foi um filho que ele esperou a vida toda. Foi um filho que ele esperou há tanto tempo, porque era o filho da promessa. Como foi difícil para ele abrir mão. Como foi difícil ele colocar o seu filho para ser sacrificado naquele altar. Mas Abraão sabia que, da mesma forma que o Senhor estava pedindo Isaac, o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaac. Então, meu Deus, nessa noite, o que o Senhor está pedindo da gente? O que o Senhor quer das nossas vidas? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer dos meus irmãos? O que o Senhor quer da nossa igreja? O que o Senhor quer, Senhor? Nos mostra. Fala com a gente. E se a gente já sabe o que o Senhor quer da gente, nos ajuda a colocarmos em teu altar. Porque o Senhor sabe tratar da melhor maneira possível, melhor do que a gente. Porque às vezes eu não sei como falar, o Senhor sabe. Às vezes eu não sei como agir, mas o Senhor sabe. Tem problemas que eu não consigo solucionar, mas o Senhor sabe. Quantas pessoas choram por ver um familiar enfermo, por querer ter uma família, por querer ter uma vida abundante e não tem. Mas a nossa fé, ela está firmada não naquilo que o Senhor pode nos proporcionar, a nossa fé está firmada no Senhor. Porque mesmo diante daquilo que a gente pede tanto para o Senhor, e o Senhor ainda não nos deu, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá força, o Senhor nos ajuda. E como é bom, Senhor, como é bom contar com o Senhor todos os dias. E é pela fé que a gente vive. Porque se olharmos para os problemas da nossa vida pessoal, no casamento, na família, na igreja, problemas externos, problemas internos, a gente já teria desistido.
mas é a fé que a gente tem no Senhor que nos faz continuar te servindo, te amando, crendo em suas promessas. Porque eu sei, ó Pai, eu sei, mesmo quando isso vai contra todos os sinais que estão à nossa volta, eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu sei que nós não estamos abandonados. Eu sei que nós não estamos entregues ao acaso. Eu sei disso. Eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias, tempos extremamente difíceis. Mas obrigado, porque com os olhos da fé, eu sei que o Senhor continua cuidando da gente. Porque o sobrenatural, ou aquilo que é corriqueiro, que acontece nas nossas vidas, é o Senhor que está proporcionando. Então nessa noite, o que o Senhor quer da gente? O que o Senhor quer que a gente deixe no altar? Eu sei que vai doer no nosso coração. Eu sei que vai ser extremamente difícil. Se o Senhor quer mudar o nosso temperamento, muda, Senhor. Nos ajuda a não sermos orgulhosos. Nos ajuda a sermos humildes. Nos ajuda a não sermos egoístas. Nos ajuda a sermos altruístas. Nos ajuda a não sermos pessoas que suscitam guerra, mas nos ajuda a sermos pessoas que manifestam o príncipe da paz. Nos ajuda a não ser aquelas pessoas que vão trazer tristeza, mas nos ajuda a trazermos alegria. Então trabalha no nosso coração e muda a nossa vida. Se é no nosso casamento, trabalha no nosso casamento. Se é na nossa família, trabalha na nossa família. Se é na nossa igreja, trabalha na nossa igreja. Meu Deus, fala com cada um dos meus irmãos sobre aquilo que o Senhor está pedindo para eles. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a entregar o melhor que nós temos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.